Olá, prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo evento, especialmente a Aline e o Lucas pela organização e muito obrigado pelo convite para poder estar conversando aqui um pouco com vocês. Queria falar das doenças cardiovasculares como um todo, depois vou destacar alguns aspectos dos principais fatores relacionados às doenças cardiovasculares. A gente sabe hoje que no Brasil e no mundo as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte. Mata mais do que acidente de trânsito, mata mais do que AIDS, tuberculose, mata mais do que qualquer doença infecciosa, desnutrição infantil, mata mais do que câncer, gente. As doenças cardiovasculares, incluindo AVC e infarto, têm um impacto muito grande na vida das famílias, em toda a sociedade. Pra vocês terem uma ideia, em geral, no ano, no Brasil, a gente tem mais de 370 mil mortes. E como nós temos 365 dias no ano, isso dá mais de 1.000 mortes por dia. Esse ano tem uma projeção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Organização Mundial de Saúde e dados do nosso Ministério da Saúde, que nós podemos chegar no final do ano em 400 mil mortes por doenças cardiovasculares. O impacto disso é muito significativo. E olha que interessante, se a gente for fazer um paralelo com a situação que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia, Covid-19, a gente ficou muito assustado com tudo que a gente está vivendo, com medidas extremas sendo tomadas, porque a gente chegou a um momento de mais de 1.000 mortes por dia, muitos casos de internações sobrecarregando nossos sistemas hospitalares. Só que veja, a doença cardiovascular não é uma epidemia. Já está há muitos anos com esses altos índices de mortalidade e nós continuamos assim. A pandemia do Covid-19 é uma preocupação importantíssima que nós devemos levar a sério, não devemos negligenciar, está justificado todas as medidas que a gente tem feito. Só que a gente não pode esquecer que as outras doenças todas continuam acontecendo. Essa pandemia está respeitando o ciclo natural dos vírus, que daqui a pouco a gente vai ter um bom controle, a gente vai ter imunidade natural ou induzida por vacinas, e aí vai ter um controle adequado e nós vamos conviver com isso, igual a gente convive com H1N1, convive com a AIDS, com a tuberculose, tantas outras doenças infecciosas que nós não erradicamos do nosso meio, mas aprendemos a controlar, aprendemos a conviver. E essa da Covid-19, próximos anos, ano que vem ou no outro, vai estar dentro dessa rotina de doenças que a gente passou obrigatoriamente a ter que aprender a conviver. Só que a doença cardiovascular, ela não é assim, infelizmente. Não é uma epidemia que agora vai ser controlada e depois a gente vai conviver normalmente. Continua tendo todos os anos mais de 350 mil mortes por ano. Dá mais de 1.000 mortes por dia todos os dias. Então vamos conversar um pouquinho para entender como que isso acontece. Então o nosso sistema cardiovascular, ele funciona assim. É o coração, que é uma bomba central conectada com o sistema de vasos. Esse sistema de vasos serve para distribuir o sangue para todas as nossas células, todos os órgãos e sistemas, a partir do bombeamento do coração, né? E esse sangue vai levar os nutrientes para as nossas células existirem. Se você tiver algum dano no sistema cardiovascular, qualquer órgão pode sentir isso. Por quê? Todos os órgãos estão conectados com o sistema cardiovascular para poder sobreviver, para poder fazer a sua função fisiológica. Os rins, o coração mesmo recebe o próprio sangue também, pelas artérias coronárias, o nosso cérebro, pelo sistema circulatório, que ele vai ter os nutrientes para poder fazer suas funções. Nosso sistema digestivo, nosso sistema endócrino, nosso sistema músculo-esquelético. Então, tudo é dependente do sistema cardiovascular. E o que acontece então? Por que a gente pode lesar esse sistema cardiovascular? Eu gosto de fazer uma analogia com algumas situações que podem lesar diretamente, que a gente conhece, que está no nosso dia a dia. Por exemplo, hipertensão. Mais de 30% da população mundial é hipertensa. E conforme a gente vai envelhecendo, esses dados vão aumentando, podendo chegar a 60%, 70% de prevalência de hipertensão numa faixa etária mais elevada, por exemplo, perto dos 70, 80 anos. Isso é um fator a gente chama de fator de risco para a doença cardiovascular. Então as doenças cardiovasculares não acontecem por acaso. Depende de algo, e esse algo a gente chama de fator de risco.
Os mais comuns são a hipertensão, como eu acabei de destacar, o diabetes, o tabagismo, colesterol alto, sedentarismo, as doenças relacionadas a questões genéticas, por exemplo, tem gente que tem algumas questões genéticas mais favoráveis para lesar os vasos, então quem tem histórico familiar de doença cardiovascular precisa ficar mais atento. A própria obesidade, por induzir uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica e determina uma resposta inflamatória que é muito danosa para o nosso organismo, então temos que ficar atento a todos esses fatores. Eu vou usar como exemplo a hipertensão, que é um pouco mais simples da gente discutir no nosso dia a dia. Imaginem uma casa, uma construção. O engenheiro ou arquiteto, quando ele vai projetar essa construção, ele vai colocar um encanamento de acordo com o que ele sabe que vai ser usado esse projeto, né? E aí ele sabe qual é a pressão de água do sistema de distribuição que leva para essa região, então ele vai projetar para usar um cano que tolere essa pressão de água e com uma margem de segurança para mais. E aí tudo bem, vai construir a casa, o encanamento vai estar lá escondido dentro da parede, ok. Só que digamos que em algum momento a gente tem uma sobrecarga na rede de água e chega a água pela distribuidora para essa casa que foi projetada com uma pressão muito acima do que foi pensado. O que vai acontecer? Vai começar a lesar esse cano, vai começar a danificar esse cano. Ele vai trabalhar sobre um regime de alta pressão para o qual ele não foi projetado e essa pressão de água batendo dentro do cano começa a fazer rachaduras no cano. Isso vai permitir infiltração, vai começar a danificar toda a parte estrutural da casa, e só que em tempo inicial você não vai perceber isso. Só depois de um certo tempo que começa a ter trincas, rachaduras, infiltrações aparentes na parte da alvenaria, e aí começa a comprometer a estrutura da casa. Se nada for feito, essa simples rachadura do cano vai determinar a destruição de desse empreendimento. Se a gente transportar isso para o nosso sistema circulatório, fica fácil a gente entender o problema da hipertensão, por exemplo, ou qualquer outro desses fatores de risco que eu citei. Por quê? Lembra que eu falei que é uma bomba central conectada com o sistema de vasos? Isso é um sistema fechado. Se você fizer alguma sobrecarga para esse sistema, toda a rede vai sentir. Então o que é a pressão alta? É a pressão alta dentro do vaso sanguíneo. E nós somos, entre aspas, projetados para tolerar um determinado regime de pressão dentro do nosso sistema vascular, que é o que a gente conhece, que é uma pressão normal, 9/6, 10/6, 10/7, 12/8, 13/8. Conforme esse regime, a pressão vai ficando mais alta, a gente vai tendo mais problemas, porque nós não fomos projetados para tolerar pressões acima desses valores. Faz analogia com o que eu acabei de falar com o cano da construção. Se você começar a trabalhar com regimes de alta pressão, acima dos limites considerados fisiológicos para o qual o nosso organismo está adaptado e foi projetado, entre aspas, para sobreviver, você vai começar a sobrecarregar o nosso sistema vascular. E aí a pressão dentro do vaso sanguíneo vai ser a cada sístole, a cada contração do coração, ele vai jogar essa onda de pressão com uma pressão mais alta na parede dos vasos, principalmente ali na raiz da artéria aorta, e isso vai ser distribuído para todo o sistema circulatório. Toda essa pressão mais alta aplicada na raiz da aorta vai ser distribuída em todo o sistema, porque é um sistema fechado, isso é uma lei da física. Você aplica a pressão mais alta aqui, todo o sistema, quando ele é fechado, vai sentir isso também. Então, todos os nossos órgãos e sistemas estão sujeitos a lesões relacionadas à pressão mais alta nos vasos sanguíneos. Então, o que vai acontecer? Esse impacto da pressão mais alta dentro do vaso vai começar a lesar a parte interna do vaso, que se chama endotélio. O endotélio não é uma simples capinha que serve para revestir a parte de dentro do vaso. O endotélio é entendido hoje como um grande órgão. E como órgão, ele tem inúmeras funções, ele produz substâncias, produz hormônios, ele determina proteção para várias situações, ele pode dilatar numa situação que é necessário, por exemplo, um calor excessivo, vasodilata para perder calor para o ambiente, para a gente não ficar com hipertermia,
Numa situação de frio excessivo, a gente faz vasoconstricção para guardar calor. Numa situação de sangramento, quando abaixa muito a sua pressão pela perda de volume, é induzida uma vasoconstricção, é induzida estimulação para plaquetas irem para lá para fechar o buraco do sangramento quando teve alguma lesão vascular. Ele produz citocinas inflamatórias que ajudam, por exemplo, cicatrização. Então ele tem inúmeras funções. Só que quando o endotélio é lesado, essa parte interna do vaso, ele fica mais propenso à formação da placa aterosclerótica. Porque o LDL, que é a gordura ruim, né, o colesterol ruim que está circulando, quando você tem alguma lesão, você induz um processo inflamatório, e esse processo inflamatório induz uma oxidação. É um fenômeno relacionado à inflamação mesmo. E aí ele oxidando a molécula de LDL, ela vai ficar mais sujeita a grudar na parede do vaso, na parte interna, no vaso que está lesado, o vaso saudável, que não está passando por um processo inflamatório. Isso não é para acontecer. Nós vivemos normalmente com essas moléculas circulando. Só que quando você tem uma lesão na parte interna do vaso, essa molécula fica mais fácil de grudar ali. E aí vai grudar a gordura, os restos desse processo inflamatório. Então, células estimulantes da cascata de coagulação sanguínea, células estimulantes da proliferação e da agregação das plaquetas. Então, você vai criar um cenário extremamente favorável à obstrução do vaso. Se você obstruir um vaso que vai levar sangue para o cérebro, você está sujeito a ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC. Se você obstruir um vaso que é da artéria coronária, do próprio coração, você vai estar sujeito a sofrer um infarto agudo do miocárdio. Se você obstruir um vaso das suas pernas, você vai fazer aquelas oclusões arteriais que pode levar a uma amputação. Se você ocluir um vaso da circulação renal, você pode evoluir com insuficiência renal e assim por diante. Então, transfiram esse raciocínio da hipertensão para o tabagismo, por exemplo. Quando você inala substâncias tóxicas do tabaco, eles vão ser absorvidos a partir da circulação pulmonar e caem em toda a nossa circulação. Isso é extremamente tóxico e vai lesar os seus vasos, não num ponto específico, mas todo o seu sistema circulatório. E o endotélio vai reagir a isso, vai tentar se defender. E a defesa do endotélio é essa resposta inflamatória. E as consequências dessa resposta inflamatória podem ser, por exemplo, essas obstruções. E aí, prejuízo para essa função endotelial. Você vai estar mais sujeito a vasoconstricção e menos vasodilatação, mais estado protrombótico e várias complicações relacionadas às doenças cardiovasculares. Por isso a doença cardiovascular mata tanto. Os fatores de risco são muito prevalentes. Tem uma grande prevalência ainda de tabagismo na população, prevalência de obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo e tantas outras situações. Então, gente, quando alguém fala, para de fumar, não é conversinha boba de especialista, de gente chata. É porque é fato, é fisiologia, fisiopatologia, na verdade. Você vai pagar um preço por isso, a gente respeita a sua opção de vida, é uma opção que você está fazendo, ok, é sua opção. Mas saiba que fazendo isso, você está induzindo todas essas respostas e você em algum momento da sua vida vai pagar um preço por isso. Seja agora ou seja mais tarde. Quem é hipertenso e não está dando bola, não estou sentindo nada, vou tomar um remédio por quê? Porque você está exposto a uma lesão que no momento você não está sentindo nada, mas pode pagar um preço muito alto por isso, que é um AVC, ficar sequelado para o resto da sua vida, ficar debilitado aí na idade adulta, na idade produtiva, ficar dependente de alguém ou ir a óbito. Se você sofreu um infarto, evoluir com insuficiência cardíaca, você vai ficar extremamente limitado e sua expectativa de vida é muito menor do que habitual. Então as consequências da doença cardiovascular são muito grandes. Então esses fatores de risco têm que ser levados a sério, mesmo sem sintomas. Tem que tratar direito o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, tem que levar a sério as questões relacionadas ao tabagismo. Então é isso, gente. Queria encerrar por aqui, fazendo essa breve conversa para reflexão. Levem muito a sério os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. É uma missão nossa, de todo profissional de saúde, nos comprometermos com isso para a nossa própria saúde, da nossa família e dos nossos pacientes que nós temos contato. Temos esse compromisso ético, não importa a especialidade ou a área que cada um atue, na enfermagem, na medicina, seja onde for. Todo profissional de saúde tem esse compromisso para a gente atingir metas de redução dos índices dessas doenças cardiovasculares. Muito obrigado,
Bom evento a todos.